Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais uma vez. Esse mês de setembro, nós temos campanhas institucionais de defesa da vida, de prevenção ao suicídio. A Federação Espírita Brasileira, há algumas décadas, já vem desenvolvendo essa campanha permanente de defesa da vida com a temática suicídio, violência, eutanásia, enfim, vários temas de defesa da vida. Nesse mês de setembro teremos várias abordagens, do qual os senhores já estão convidados a participar. Ao par disso, ainda o movimento espírita da região irá desenvolver o Fórum Espírita de Petrolina, o sexto, e o tema é exatamente suicídio. A nossa região em especial possui uma taxa muito elevada de suicídio comparada à média nacional. Em instituições de ensino também. E nós tivemos notícias nos últimos meses, na maior universidade do país, maior, digo em termos de reconhecimento, que é a Universidade de São Paulo, casos reiterados de estudantes que suicidaram-se. E nós vamos ver que o suicídio não está ou não é um problema exatamente de determinada classe social. Ele está em todas as classes sociais e também um mal que aflige cada vez mais os nossos jovens. A doutrina espírita se propõe a dar uma explicação racional, mostrar as causas, os efeitos e as consequências desse ato tão impensado, que é um ato de rebeldia perante as leis de Deus. Mas o suicídio não atinge apenas ou tem consequências apenas para aquele que o pratica no momento de desespero, de dor ou em várias outras situações que abordaremos, mas também envolve a família, envolve a sociedade e também o desenvolvimento do nosso mundo, do planeta Terra, porque isso também tem repercussões muito sérias no mundo espiritual. Mas nós vamos trazer aqui para os senhores um conceito de suicídio, né? É um mal que aflige, como disse, todas as classes sociais, idades, faixa etárias, em variados lugares do mundo. O suicídio, ele pode ser conceituado como uma ação, um gesto de autodestruição, de realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. É uma escolha ou ação que tem graves implicações no âmbito social. O mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, sofre desse mal, e é um mal crescente. Só para que os senhores tenham uma ideia, ano passado, o número de suicídio superou o número de homicídio. São situações graves também. Quase que o dobro. Vejo que isso é um número alarmante e preocupante para todos nós. É claro que, atendendo o alerta de Jesus, não pecamos a fé e também não entremos em desespero. A mensagem da noite não é para atemorizar, mas sim para que a gente possa compreender como funciona essa situação, onde uma pessoa colocada nessa situação toma uma atitude drástica, e quais são os meios que nós podemos oferecer para nós mesmos, como profilaxia, e também para aqueles irmãos que se encontram em dificuldades, que muitas vezes esconde a sua dor, se recolhe, e nós muitas vezes na indiferença também não damos muita atenção, não é? Então no mundo, pessoal, nós vamos ter essa taxa de suicídio, se dá em países mais ali do leste europeu, Ásia, chegando ao número de 40 suicídios por 100 mil habitantes, né? Na Lituânia, os países que se avizinham à Rússia, e o Brasil está aqui, ó. O Brasil é uma situação peculiar. O Brasil não é um país com uma taxa de suicídio por 100 mil habitantes muito alta, gira em torno de 6 por 100 mil habitantes. Só que uma coisa me preocupou. Geralmente eu busco dados oficiais. E se você entrar no DataSUS, que é o banco de dados, você procurar suicídio, você não vai encontrar. São outras descrições. Lesões ou morte por ingestão acidental de medicamentos. A gente vai ver isso. Dificilmente você vai conseguir um número real com relação a isso.
tá, essas informações. Mas também os órgãos incumbidos, os órgãos governamentais, lançam campanhas periódicas de prevenção. O Brasil, embora não seja um país com uma taxa por 100 mil habitantes tão alta, 6, haja visto em países com 40, né? O Brasil ele se coloca como um país também num patamar preocupante, em números absolutos de suicídio, passando já da casa dos 11 mil suicídios por ano. Em 2012, aqui não é 2102, não é 2012 mesmo, nós tivemos um total de 803 mil suicídios. Ano passado foi 837 mil, atualizando, tá? Aí distribuído da seguinte maneira: países de alta renda 25%, países do Sudeste Asiático 39%. Nós vamos ver aqui o Brasil, né, os países da América, 4%. Países de baixa renda, olha só, baixa renda 606 mil e de alta renda 197.200, nessa proporção e nessa distribuição. O Brasil, como eu disse aos senhores, ele está aqui no ranking dos estados brasileiros. Nós temos o Rio Grande do Sul, né, um estado onde nós temos a maior taxa de suicídio por 100 mil habitantes. Pernambuco está aqui, é um estado intermediário, né, um estado intermediário, está entre 4 e 3 por 100 mil habitantes. 26 suicídios acontecem no Brasil, esse é o número mais recente. 26 suicídios acontecem no Brasil por dia, estimado, 30% nos últimos 25 anos, um aumento de 30% nos últimos 25 anos. Apesar que a legislação foi alterada, para que os profissionais de saúde comuniquem também atendimentos onde a pessoa tentou suicídio, uma comunicação compulsória dessas situações. Mesmo assim, nós não temos um número muito confiável com relação a isso. Enquanto a nossa média está ali oscilando, né, entre 6 por 100 mil habitantes, 6 suicídios, nós vamos ver aqui que o estado de Pernambuco e Bahia são estados ali intermediários nesse aspecto. Mas um dado que nos preocupa é o seguinte: o Brasil tem uma baixa taxa, mas o número absoluto ele está entre os 8 países com o maior número de suicídios em números absolutos. Em torno de 11 mil em 2012, a última atualização. Estima-se que esse número tenha crescido um pouco mais, mas são 11 mil. É muita gente. Quando você se relaciona o número de pessoas que se suicidaram, você vai ver que uma pessoa, em média, ela tenta o suicídio entre 10 a 20 vezes, até consumar. E são vários sinais que podem ser identificados. Aqui os consumados, obviamente, nós vamos ter aí um número alto, 11 mil suicídios. Uma notícia que foi retirada do site das Nações Unidas coloca o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Proteção ou Prevenção ao Suicídio. E aí faz um alerta a todos nós, essa matéria de 2016. O suicídio é responsável por uma morte a cada 40 segundos no mundo. Então, estimando-se mais de 800 mil suicídios por ano no mundo, vamos colocar uma taxa, se essa taxa não recrudescer, para daqui a 10 anos. Temos 8 milhões de pessoas que desencarnaram pelo suicídio. Será que isso compromete o nosso mundo físico? Nossa orbe, a Terra? Nós teremos companheiros que sofrerão ou estarão em situação na erraticidade de sofrimento e de dor? Isso pode ter repercussão no mundo físico? A resposta é positiva, sim, para os que ficam e para aqueles que retornam à pátria espiritual dessa maneira e dessa forma. Realmente um dado alarmante. Os jovens. Tinha-se a ideia de que suicidavam-se pessoas de meia idade ou, enfim, já de uma idade biológica, cronológica avançada. Mas cada vez mais essa taxa vem crescendo entre os jovens, de maneira que a segunda maior causa de mortes entre jovens, entre 15 e 29 anos. No Brasil, um número específico, nós vamos ter aqui suicídio entre jovens. Isso aqui é dados do Ministério da Saúde de 2017.
No Brasil, em 12 anos, a taxa de suicídio nessa população considerada jovem, de 15 a 29 anos, subiu de 5,1 para 5,6 por 100 mil habitantes. Então, há um aumento nessa faixa etária. Mas qual seria a razão de tudo isso? Pessoal, nós não podemos serem vigilantes, como dizia Jesus. E nós temos que ter em mente que o mundo espiritual ele interage com o mundo físico incessantemente. Daí aquela questão do livro dos Espíritos, questão 456, os Espíritos influenciam a nossa vida? Sim, muito mais do que a gente pode imaginar. Espíritos bons, querendo a nossa ventura, mas também nossos inimigos que deixamos no passado, ou simplesmente verdadeiras hordas de espíritos que estagiam nas sombras e usam os mecanismos mais sofisticados possíveis para atrair os desavisados, os incautos, a retornar à pátria espiritual pelo suicídio, para que possam ser escravizados no mundo espiritual. Agora, eu só vou fazer, tem crianças aqui, pessoal, no auditório. Eu já vou explicar porque tem uma criança. Tudo bem, ok. Pessoal, é o seguinte, nós temos um problema que a cada ano eu digo assim, bom, a palestra de suicídio está quase pronta. Não está, tem que fazer atualizações, né? Nós temos alguns jogos que incitam jovens a praticar o suicídio, tá? Ano retrasado foi o jogo da baleia azul, não é? E teve uma série de situações onde alguém entrava em contato por meio do telefone mesmo com o jovem, esse jovem, crianças também, para que realizasse alguns desafios. E um dos desafios envolvia mutilações e também suicídio. Ok, parece que tinha acabado, né? Mas aí, uma outra preocupação dos educadores e dos pais, um alerta a todos nós, para todos nós, pais, aquele jogo, desafio de uma boneca chamada Momo. Eu nem vou mostrar a figura aqui, está até aqui, pessoal, mas eu vou pular, ok? Porque isso tem causado uma série de problemas. Crianças que, vejam, pessoal, onde isso é urdido, organizado. O simples contato da criança com a foto, que eu vou passar rapidamente, eu prometo, traz pesadelos para a criança. Eu digo isso por experiência própria. E muitos colegas também relataram que viram na escola e ficaram completamente perturbadas com a imagem, tiveram pesadelos, enfim, sendo várias coisas. E o desafio dessa boneca também é muito semelhante ao da baleia azul. Tivemos um caso, uma investigação, é bem verdade, está sendo feita ainda aqui mesmo em Pernambuco, com relação a uma criança que teria cometido suicídio em razão desse desafio da boneca Momo. De feições assim realmente terríveis. Aí você pode se perguntar, de onde é que vem essa criatividade? Na obra Libertação, já mencionei isso algumas vezes, André Luiz relata que ao chegar em zonas inferiores, no caso do desafio, a Gregório, que é um personagem do livro Libertação, ele começa a ouvir músicas exóticas, de som estranho. Essas músicas costumam aparecer aqui na Terra de vez em quando. Figuras, jogos, todas urdidos nas sombras. Para fazer o quê? Realmente para aumentar. Porque vocês estão verificando que a parte mais vulnerável hoje são dos jovens, que a taxa de crescimento de suicídio é entre os jovens. Muito preocupante mesmo. Nós sabemos qual é a verdadeira razão disso, né? São espíritos recém-reencarnados com uma preparação da sua prova aqui reencarnatória, de resgate, que os inimigos até recentes querem interromper, ou mesmo dentro de um processo muito grande de invasão de processos obsessivos. Vou passar rapidamente, tá, pessoal? Nem quero ver isso, que é muito feio. Ok. E um grande tabu que se estabelece, pessoal, aqui é falar sobre suicídio com jovem, ou qualquer pessoa. Existe um tabu que se chama, né, dentro de uma abordagem mais científica, que é o chamado efeito Werther, que esse efeito Werther é retirado da obra, né, a
conceituação desse efeito da obra de Goethe, esse escritor alemão, que ele publicou lá no século XVIII, em 1774, o chamado Sofrimentos do Jovem Werther. Porque esse jovem Werther ele se apaixona por uma moça, é correspondido, enfim, só que os familiares dela obrigam ela a casar com outro, e ela se casa. E o que ele faz? Suicida-se. Quando foi publicada essa obra, na Europa foi uma onda de suicídios, jovens que se suicidavam também, como prova do seu amor. O chamado efeito Werther. As pessoas foram induzidas por essa obra. Inclusive ele foi processado, né, por instigar o suicídio. Mas obviamente que ele foi absolvido, não tinha lógica isso, ok? Mas veja, esse efeito, falar sobre o suicídio, não necessariamente irá levar a pessoa a praticar o suicídio. Mas disso surge uma regra importante. O destaque que se dá a isso. Nós somos de gerações que vivenciamos nossos ídolos, né, na música, no cinema, que partiram do mundo físico, retornaram à pátria espiritual por meio do suicídio. Então, há uma regra ética de não divulgar o suicídio, a pessoa que partiu pelo suicídio, uma divulgação dos ídolos, enfim, porque as pessoas vão pensar o seguinte: então ele se matou, a atenção foi toda para ele, né? Então, também, acho que não quero chamar a atenção para mim. Então, isso é uma regra ética, por isso não se divulga muito essas situações, esse fato, para evitar justamente esse chamado efeito Werther. Mas veja, tanto no exemplo que eu dei há pouco, da baleia azul, do desafio da boneca Momo, nós vamos ter aqui, pessoal, uma situação peculiar que já é tratada no Livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta aos espíritos, então, se pessoas que conduzem, ou que instigam a outra a praticar o suicídio, aquele que praticou o suicídio tem a sua responsabilidade, será julgado proporcionalmente à falta cometida, com os agravantes e com os atenuantes. Mas e aquele que instiga o outro a suicidar-se? Como são essas entidades e essas pessoas que empurram as pessoas ao abismo do suicídio? Kardec pergunta: e os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero, sofrerão as consequências de tal proceder? De onde os espíritos respondem: esses, ai deles, responderão como por um assassino. Então, nós vemos aí como a doutrina espírita trata a questão da instigação ao suicídio. Bom, pessoal, vamos tratar aqui de questões, de fatores de risco das pessoas que estão envolvidas no suicídio. Não é um único fator, são vários, são questões complexas. Assim como nós somos seres extremamente complexos, causas complexas também podem nos levar a ideações suicidas e também a chegar ao ato extremo. Segundo o próprio Ministério da Saúde, são fatores principais os transtornos mentais, sociodemográficos, os fatores psicológicos e as condições incapacitantes. Vejam aqui a gama, né, os vários aspectos que são considerados fatores de risco. Isso não permite dizer que quem tem transtorno mental vai se suicidar, não é isso. São fatores mais de propensão, de riscos a pessoas a cometerem suicídio, que demandam de todos, da sociedade, dos familiares, um cuidado maior com esse nosso ente ou com essa pessoa que nos é próxima, inclusive conosco também. Vamos tratar dos transtornos mentais. Os transtornos mentais, né, são bem amplos hoje, tratado pela ciência. E tem uma obra de Sueli Caldas Schubert que trata-se dos transtornos mentais, à luz da análise espírita. Um livro muito bom que eu recomendo a leitura para os senhores. A depressão, pessoal, é um dos fatores ou condições prévias que muitas vezes impulsionam a pessoa, levam a pessoa ao suicídio. A depressão hoje é a principal causa de afastamento, de incapacidade dos trabalhadores. É a depressão. É uma doença muito complexa, que não é tratável apenas com medicação. Porque nós temos que analisar que ali está um ser espiritual, envolto de uma série de questões atuais e do seu passado não tão distante. Os transtornos mentais de comportamento decorrentes de substâncias psicoativas, como alcoolismo, uso de drogas, enfim,
transtornos de personalidade, narcisistas, antissociais, borderline, esquizofrenia, transtornos de ansiedade e a comorbidade, potencializando os riscos. A pessoa tem depressão e ingere bebida alcoólica, usa drogas ou ou é esquizofrênico e também faz uso de drogas. E isso acaba também potencializando e é um fator muito preocupante, um fator de risco. Sociodemográficos. Vejam, pessoal, no Brasil em 2012, daquele número que nós tivemos, mais de 11 mil pessoas se suicidaram, a maioria foram homens. 9 mil, mais de 9 mil, e mais de 2 mil pessoas, mais de 2 mil óbitos foram perpetrados em razão do suicídio por mulheres. Então, mais homens suicidam-se do que mulheres. Agora, um fato interessante nessa análise: quem mais tenta o suicídio não são os homens, são as mulheres. Mas quem ultima o ato, na maioria dos casos, são os homens. Principal causa: ingestão de veneno, depois o enforcamento, veneno ou mesmo medicamentos. As faixas etárias estão entre 15 e 35 anos e acima dos 75 anos. Acima dos 70 anos, a pessoa fica numa situação de vulnerabilidade, de isolamento, sensação de que não serve mais para nada, aquela autodepreciação que leva a essa situação de optar pelo suicídio. Estratos econômicos extremos, e aí vejam, ou muito pobre ou muito rico. É um fator de risco, de pobreza extrema, de sofrimento extremo, ou de bonança extrema, de saciedade. Quantas pessoas que foram expoentes nas suas carreiras, nas suas profissões, enfim, muito cedo, atingiram o auge da fama muito cedo e acabaram optando pelo suicídio. Porque falar a vida é só isso, eu já atingi tudo com 25, 30 anos. Esse é o sentido da vida, um vazio existencial muitas vezes que assoma o ser. Residentes em área urbana, porque na cidade cada um se isola. Hoje nós vivemos um mundo de isolamento, não vivemos? A gente não vive mais em bairro, a gente vive onde? Em condomínio. E dentro do condomínio a gente mura a nossa casa e bota cerca elétrica ainda. A gente não está vivendo isolado hoje? Às vezes as pessoas nem conhecem o seu vizinho mais. Moram no mesmo local, mas não conhecem o seu vizinho mais. A gente se isola, o isolamento. O desemprego também, uma causa de aflição. Os aposentados, o isolamento social, os solteiros ou separados também é um fator de risco. E os migrantes. Então esses fatores colocam a pessoa ali numa situação de maior vulnerabilidade. Fatores psicológicos, perdas recentes, e aí vai um alerta. Vocês já se perguntaram por que a primeira obra de André Luiz chama-se Nosso Lar e não Meu Lar? A gente tem que tomar cuidado com as palavras nos traem. Eles demonstram a nossa personalidade, que nós pensamos na verdade, em verdade. A gente sempre fala assim: minha casa, meus filhos, minha mulher, meu marido, minha carreira, minha profissão. Se eu não faltei aula de português, é um pronome possessivo, né? Não é mesmo? Mas será que são nossos filhos, meu marido, minha mulher, posse? Pronome possessivo é posse. Posse eu tenho em relação a uma coisa. Eis que aquela coisa vai embora sem a nossa permissão. O filho desencarna, o marido desencarna, são as perdas recentes. E aquele é o fim. Como eu perdi? E a gente se pega no meio espírita, né? Perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu filho, meu irmão. Será que realmente nós perdemos? Será que nós estamos ainda iludidos com a questão que a gente detém alguma coisa, ou somos apenas usufrutuários desse grande patrimônio que é de Deus? E algumas pessoas praticam suicídio para encontrar o familiar que foi embora.
Tem um filme, pessoal, chamado Amor Além da Vida. É um filme já da década de 90, com um ator que infelizmente suicidou-se também. Trata justamente disso. Ela perde os 2 filhos e, na busca de encontrar os filhos, suicidas. E aí nós vamos ver que o Livro dos Espíritos nos alerta com relação a isso. E a pessoa que toma essa decisão não vai se encontrar com o ente que partiu. O caminho que ele tomará será diverso, de dor, de agruras e de aflição. Datas importantes, e reações de aniversário. Tem gente que, não vou usar essa expressão, mas tem gente assim, que abomina receber ligação de dia do aniversário, se tranca, não fala com ninguém. Dias de aniversário, Geralmente quando você entra nos entas, aí enta, você não volta mais, gente, acabou. Você está no INTA, enta aí, 40, 50, 60, não é mesmo? E as pessoas não trabalham bem com isso, com a questão do envelhecimento, do envelhecer biologicamente. Personalidade com traços de impulsividade, ou pessoas com humor muito lábil, instável ou agressivo, num ato impensado, realmente pode também cometer suicídio. São fatores psicológicos importantes. Condições incapacitantes em geral, pessoal, epilepsia, deformidades, dor crônica, lesões que desfiguram a pessoa, também podem levá-la a um fator, ou esse momento, ou essa situação extrema, que exige também um cuidado muito grande. E avançando um pouquinho mais, pessoal, existem alguns mitos também sobre o suicídio, Se eu perguntar sobre suicídio, poderia induzir a pessoa a isso. Não, mas se eu perguntar, vou mexer no que está quieto. Não, a gente tem que conversar abertamente, conhecer. Porque às vezes nós sofremos em silêncio, calado. E sequer nós temos a oportunidade de nos abrirmos para conversar com alguém sobre as dificuldades. Ou por vergonha, retraimento. Então, muitas vezes, você toca naquele ponto, a pessoa se abre, chora, enfim, pede esclarecimento. Você a tocou. Repito, o grande problema da humanidade hoje é a indiferença, o gelo, a indiferença total. Não se importar com o outro, olhar um pouquinho mais do lado. Vocês que estão olhando para mim, continuem olhando para mim. Você consegue descrever qual é a cor da roupa da pessoa que está do seu lado? Não olhe para o lado. Consegue? Grande parte não consegue. A gente é muito autocentrado. E não se importa com as pessoas que estão ao redor, cuidado com o outro. Mas não é para ficar olhando para imitar a roupa do outro e tal, Mas assim, identificar o outro, olhar. A gente transita pela casa espírita, não é mesmo? E às vezes não se olha, não sabe nem o nome da pessoa, não se apresenta, é isso. Agora, para a abordagem do suicídio, geralmente uma pessoa próxima a nós, é tocar com cuidado, sem ser invasivo, mas dar palavras de reconforto, convidar ou desconfia. Vamos para uma palestra, ou deixar um simples bilhete, procurar o CVV, Centro de Valorização da Vida, e eventos, pessoal, que são promovidos pelos órgãos institucionais de esclarecimento sobre esse problema. Então, uma abordagem que pode ser feita assim. Ou muitas vezes nós dizemos que a pessoa quer chamar atenção ou está tentando manipular uma situação. Não é. A pessoa está pedindo ajuda. As tentativas frustradas significam um pedido de ajuda daquela pessoa que está sofrendo gravemente. Quem quer se matar não avisa. Não avisa? Avisa, deixa os avisos. Nós já vimos aqui, é um processo, gradativo, pessoa colocada numa situação especial. Como eu mencionei aqui, esses fatores todos que eu citei provocam em nós, ou necessitam de nós um cuidado especial. Todos os fatores que eu coloquei, socioeconômicos, enfim, demográficos, tem que ter um cuidado especial, porque a pessoa avisa assim. Suicídio é um ato de covardia ou de coragem, nenhuma coisa e nem outra. Muitas vezes um ato de desespero. E se nós remontarmos as causas espirituais, aí é um problema muito mais complexo, que também cabe a nós auxiliar esse irmão que está fraquejando, está desistindo de lutar, jogando fora uma oportunidade única, que é a oportunidade reencarnatória.
atraindo para si ainda mais débitos. Ou essa realmente é total falta de caridade, né? No lugar dele, eu também me mataria. Pessoa que vive com dor 24 horas por dia, tem uma deformidade, uma doença de difícil tratamento, difícil cura. E aí vem aquela pessoa, se fosse eu também. Não é bem isso. Deus nos deu a vida, somente Ele pode tirá-la ou interrompê-la. Não cabe a nós isso. Porque transgredir a lei de Deus, por fim a própria vida, é se mostrar irresignado e rebelde a Deus. Porque quando Deus nos concede o retorno ao mundo físico, é para o processo de aprendizado, de reajuste. Quanto mais nós nos colocamos rebeldes, revoltados em relação a Deus, sou colocado numa situação de extrema pobreza, uma situação incapacitante, estou me revoltando contra essa situação. Mas por que será que eu nasci dessa maneira? Muito bem, é a lição necessária. É como um aluno que é colocado para estudar física. Será que o professor de física é um sádico? Ou aquele é para o seu bem, um conhecimento que ele está lhe transmitindo, para que você compreenda melhor o mundo que você vive. Aí os alunos dizem, não, esse professor é um sádico, não vou estudar. O que vai acontecer com o aluno? Será reprovado e vai ter que repetir novamente as lições. Vai sofrer mais? Vai ficar mais um tempo ainda na escola, não é mesmo? Assim se dá com a nossa vida, dentro dessa jornada educativa. E qual é o enfoque que a doutrina espírita nos dá sobre o suicídio? No Pentateuco Kardeciano, Livro dos Espíritos. Pessoal, olha só, o que é Espiritismo não faz parte do Pentateuco Kardeciano, não é? Eu coloquei aqui para testar a atenção de vocês. Por que não? O que é Espiritismo não é? Não é porque os livros colocados por Kardec, embora faça parte da sua obra, da sua grandiosidade, não faz parte. Apenas o Livro dos Espíritos, o Evangelho, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, né, são os livros da codificação. Tem obras póstumas também, que são os escritos de Kardec que foram publicados, obviamente após o seu desencarne, né? Também é um livro importante para o estudo. O que diz a doutrina espírita sobre o suicídio? Kardec pergunta aos espíritos, então de onde é que vem esse sentimento de desgosto da vida, sem motivos plausíveis, que se apodera de certos indivíduos? Os espíritos respondem, ociosidade, falta de fé e também da saciedade. Pessoas que têm depressão e procuram a casa espírita, vêm para um tratamento, para um auxílio, para o esclarecimento. São esclarecidas e sempre convidadas ao trabalho. Porque a ociosidade pode nos levar a pensamentos ou abrir brechas para que os nossos irmãos que ainda não conhecem a profundidade da expressão amor, possam estabelecer processos obsessivos. Baixa autoestima, você não vale nada, você não precisa mais de nada que você está fazendo aqui. E aí ele é convidado ao trabalho renovador. E ele pergunta, mas por que trabalhar? Aí você pergunta, o que você faz durante o seu dia? Não, eu vou para o meu trabalho, volto para minha casa, você não faz mais nada, faz uma atividade, um trabalho voluntário? Não, não faço. Então o senhor está convidado ao trabalho. Olha aquilo lá, mas por que preciso trabalhar? E aí você diz, você também precisa trabalhar com a dor do outro. Amparar. Muitas vezes para verificar que a sua dor não é a maior. Que existem irmãos que estão numa situação muito mais complicada que a sua e você está na santa posição de poder ajudar. Uns aceitam a proposta, outros não. Porque imaginam que tomando um simples comprimido e tal vai resolver o seu problema. Não é. É um trabalho de reeducação nossa, de reforma íntima, de trabalho do ser. Falta de fé no quê? No futuro. Falta de fé que os problemas vão se resolver. Problema todo mundo tem. Vocês já ouviram essa expressão? Não estou aqui falando nada de novo. Mas a maneira como nós a encaramos, a superamos. Buscamos na espiritualidade, nos exemplos de Jesus, superar essas dificuldades. É fé de que eu serei ajudado e sairei maior
ao vencer esses problemas? Nós tivemos uma crise econômica em 2008. E um cidadão, pessoal, perdeu de um dia para a noite 50 bilhões de euros em investimentos que ele tinha de várias pessoas. Ele tem um problema muito grande, não tem? Qual foi a saída que ele pensou? Suicídio. Uma crise que atingiu todo mundo. Nós estamos vivendo outras e tantas outras, que passaram e retornaram. Prova disso, todos estão verificando essa situação. Mas será que nós não aprendemos nada com as crises? Aprendemos e muito. Nos tornamos mais previdentes, mesmo mais rigorosos nas nossas escolhas e ações. É para isso que os problemas existem. Nós vivemos num mundo de prova e expiação. Nós passaremos por problema em algum momento de nossas vidas. Grandes ou pequenos, mas passaremos. E como encararemos isso? Fugindo da nossa briga, fugindo da nossa escola que é a vida. E Kardec pergunta: o homem pode dispor da sua vida então? Não, só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Epa, mas peraí, tem suicídio involuntário aí? Está dizendo voluntário, aquele que a pessoa tem intenção de pôr fim à sua vida. Mas existem suicídios que não são voluntários? São involuntários? Os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Pessoal, vamos entender essa expressão louco. Quem são os loucos? Aqueles que possuem transtornos mentais, não é isso? Pessoal, qual é a principal causa de afastamento mesmo que eu disse aqui? De afastamento do trabalho? Depressão é um transtorno mental? Não é um transtorno mental? Não é, gente? É um transtorno mental. É. A pessoa está bem mentalmente quando tem depressão? Não está. E aqui veja. Será que uma pessoa que passa por um processo de depressão ou tem esquizofrenia, doenças mentais, desencarnam? Qual é a situação dele na erraticidade? Será que Deus leva em consideração isso? Leva. Porque nós estamos caminhando num corredor muito preocupante. Pessoas com quadro de depressão anterior tentam pôr fim à sua vida, através do autocídio ou suicídio. Isso é levado em consideração pela divindade. É levado em consideração. Tá? E aí vem uma informação no Livro dos Espíritos que André Luiz bem coloca na sua obra Nosso Lar. Aí Kardec pergunta: muito bem, tem um suicídio voluntário, aquele que quer pôr fim à sua vida, e tem um suicídio voluntário, pessoas que são levadas por doenças, outras situações que acabam pondo fim à sua vida. Ele diz o seguinte: e aquelas pessoas, o homem que perece vítima de paixões que ele sabia que haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Pessoas que, por exemplo, ingerem bebidas alcoólicas, não pode mais, já desenvolveu a dependência com relação a elas, os opiáceos, cocaína, drogas em geral, alimentação em excesso. Esse estaria cometendo suicídio? Sim. Os espíritos respondem: é um suicídio moral, ou, queiram senhores, suicídio indireto. Não percebesse que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus? Então vejam aí que vamos colocar na conta dos suicídios diretos, aqueles 837 mil atualizados, e se a gente for contar o suicídio indireto? Aí essa conta realmente cresce bastante, não é? Que é uma alerta que a doutrina espírita nos faz. André Luiz, quando retoma a sua consciência, lá na colônia Nosso Lar, por quanto tempo ele permaneceu no umbral? Vocês se lembram bem do início da obra? Por quanto tempo ele ficou? Longos 8 anos. E o que as entidades que estavam próximas a ele gritavam para ele quando ele estava sendo resgatado? Suicida, suicida. Ele: como eu suicida?
Eu lutei pela minha vida numa mesa de cirurgia. Ele teve um câncer no intestino e acabou falecendo, desencarnando em relação disso. Os médicos tentaram de tudo. E por que ele era suicida? Os instrutores da coluna Nosso Lar explicaram a ele: André Luiz, o comportamento que você desenvolvia, você tem a pecha de suicídio indireto. Você sabia das consequências, que você estava se matando a longo prazo. Esse arrastamento aqui. André Luiz não vivia assim, uma boa comida, né? Comida em excesso, bebida em excesso, cigarro, enfim, uma série de extravagâncias que apressaram o seu fim. Rubens, na semana passada, falou sobre os espíritos completistas, que são aqueles que reencarnam na Terra e cumprem a sua missão, no tempo determinado, no planejamento reencarnatório. A maioria de nós não é espírito completista. Uns voltam antes, pelos excessos que cometem. E quais são as consequências, pessoal, no mundo espiritual, do suicídio? Vamos lá. As consequências. Kardec já diz, não há penas determinadas. Se a pessoa cometeu suicídio, vai para um lugar X. Não há penas determinadas. Cada caso é um caso, as circunstâncias são analisadas caso a caso. Tá? Não há penas determinadas, em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Agora tem uma consequência que é comum a todos, é o desapontamento. Desapontamento por quê? Porque o espírito que coloca fim à sua vida, ele quer fugir do problema, ele quer acabar com o problema, não é? E o problema acaba. O espírito se vê vivo e ele adquiriu mais um outro problema. Além de não resolver o anterior, adquiriu um outro problema maior ainda. Alguns espiam essa falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela cujo o curso interromperam, agora agravado pelas consequências do ato que ele tentou contra a sua constituição física. E aqui o que Kardec coloca, os espíritos esclarecem a Kardec, é que há uma verdadeira repercussão no momento, no ato do suicídio, no corpo espiritual. Alguns continuam ligados ao corpo físico após o ato suicídio, e eles sentem as repercussões no seu corpo espiritual. O espírito sente, ou o corpo em decomposição. E essas dores podem variar, elas duram, tem uma variação. Imagina um espírito muito jovem, que nós estamos vendo hoje, que é da faixa dos 15 aos 35 anos de idade. Ele tem uma programação de viver até os 70 anos. Ele poderá sentir ainda essas perturbações pelo tempo faltante. O livro Memórias do Suicida retrata bem essa situação. E Emmanuel diz, na sua obra O Consolador, que as impressões, que a primeira decepção que aguarda o suicida é a realidade da vida que não se extingue. Ele continua vivo, se vê vivo, preso e secado naquela ideia, naquele cenário no qual ele se envolveu. Essa vida ainda se agrava por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. No livro Céu e Inferno, nós vamos verificar espíritos que ficam presos àquela cena do suicídio, que se repete a todo instante na vida deles. Ficam lá presos por séculos e séculos. Um sofrimento atroz. Ivone do Amaral Pereira, nessa mesma obra, Memórias de um Suicida, relata que ela é levada até um cemitério no estado do Rio de Janeiro. E lá ela verifica que tinha uma entidade sentada sobre o túmulo. Qual era a feição dela? A feição era do corpo que, com o passar do tempo, entrava em decomposição e se projetava no corpo espiritual dela. Então, a feição, ela não quis narrar no livro. Ela cita que não era muito agradável. O espírito está preso ainda. Os laços fluídicos estão muito fortes. Não estava programado o retorno tão rápido ao mundo espiritual. Então ele sofre isso, uma situação de remorso. E ele se vê vivo, e os problemas ainda continuam. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas de Vida e Morte, ele diz que o suicídio ainda é um grosseiro vestígio da nossa fragilidade humana. A gente não consegue ainda resistir aos problemas, às dificuldades, com galhardia, com fé no futuro. Fé em Deus, que garante para a gente uma vida perene,
que essa passagem por esse mundo expiatório, de provas e expiações, é temporário e é para o nosso crescimento. Somos frágeis ainda nesse tocante. O homem, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na terra, caminhando para a glória total. Mas para atingir essa glória total, temos que passar por lutas e também obtemos vitórias do dia a dia. É suportar a nossa família, às vezes sim, suportar com caridade, com bondade, suportar o nosso patrão, os colegas de trabalho, com caridade, a nossa vida no trânsito, com caridade, todas as outras dificuldades, a doença física, os infortúnios financeiros, emocionais, com caridade. E nessa obra eu recomendo a leitura que faço dessa médium extraordinária, Ivone do Amaral Pereira, que nos legou essa obra Memórias de um Suicida. Essa obra tem mais de 60 anos, pessoal, tá? Uma obra de referência no estudo dos suicidas. Ivone foi suicida na existência anterior e ela reencarnou justamente auxiliando os espíritos que partiram do mundo com suicídio. Quem dita esse livro é Camilo Cândido Botelho. Ele suicidou-se ainda muito jovem, com um tiro na cabeça. E ele sentia a todo instante o estampido, ouvia aquele estampido se repetindo por anos e anos. Relata que permaneceu no chamado Vale dos Suicidas. Aí você pode pensar, nossa, eu tenho um parente que suicidou-se, então ele está no Vale do Suicida? Veja, o espírito, nós já vimos aqui, não há uma pena determinada. Várias situações são levadas em consideração, desespero, uma pessoa colocada numa situação de extrema, de dor, enfim, que num ato impensado põe fim à sua vida. Mas Camilo Cândido Botelho, ele é resgatado pelos caravaneiros de Maria de Nazaré. Veja, pessoal, até no sofrimento extremo, Deus mostra a sua bondade. Os trabalhadores estão lá postos para auxiliar esses irmãos que realmente arrependeram-se e querem reparar o mal cometido contra as leis de Deus. Eu vou fazer aqui, pessoal, mostrar para os senhores um pequeno vídeo, tá? É pouco mais de 3 minutos, de Chico Xavier. Chico Xavier e os suicidas. É um vídeo curto, eu peço a atenção de todos, por favor. Eu vou colocar o microfone aqui e me digam se vocês estão ouvindo ou não, tá bom? Vamos lá. Permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças. Por exemplo, não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Liddle. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes
violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao Senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. Para quem nunca assistiu, esse é um programa Pinga Fogo, foi um dos programas com maior audiência na história da TV brasileira. Tá? Ele foi gravado, é um programa longo, foi gravado 2 vezes o programa Pinga Fogo. Ele responde sobre várias questões. Uma, né, é o suicídio, o vídeo, obviamente, que está editado. Então vejam que no mundo espiritual, a repercussão para aquele que põe fim à sua vida repercute no seu corpo perispiritual. Vai ficar marcado. E do reencarne da necessidade aparecem as deformidades. Então parte o desapontamento, o sofrimento no mundo espiritual, e do retorno volta com seu corpo espiritual imprecado daquele ato impensado, como Chico Xavier já colocou. E aí nascem com as deformidades necessárias para a reparação, para expurgar aquele mal, aquele desequilíbrio do ser espiritual. Então nós temos as consequências de tudo isso, no mundo físico e no mundo espiritual. É necessário, pessoal, também pedir ajuda na casa espírita, tem um papel muito importante nesse aspecto, mas também aos órgãos institucionais, os CAPs, né? Os Centros de Assistências Psicossociais, os CAPs, as emergências, SAMU, UPA, pronto-socorro, hospitais, e também o CVV, que é o Centro de Valorização na Vida, que faz um trabalho muito importante de esclarecimento a pessoas que têm ideações suicidas, esclarecendo, amparando. Então, um trabalho que envolve toda a sociedade. E a casa espírita tem que estar preparado para isso também, no atendimento fraterno, né? No trabalho da fluidoterapia, do passe, com os familiares no Evangelho do Lar, com os cuidados que devemos ter para aquelas pessoas que se encontram numa situação de risco maior. Então a doutrina espírita cabe nos trazer uma mensagem de fé e de esperança. O Espiritismo torna impossível a dúvida, porque nos esclarece sobre a perenidade da vida. Ela não se encerra com um ato impensado, com o suicídio. Ela muda então o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar em suicídio, donde, em suma, a nossa coragem moral. Ser corajoso é ser paciente e ter resignação, enfrentar com lucidez, com galhardia as dificuldades que a vida nos apresenta. E a doutrina espírita nos esclarece que muitas das dificuldades foram plantadas por nós mesmos.
as nossas dificuldades físicas, no campo intelectual, né, no campo orgânico das afeições, se dá porque nós precisamos de uma corrigenda, e que muitas vezes nós pedimos. Nós escolhemos uma roupagem física, ou nos é oferecida uma roupagem física necessário para a nossa recuperação, para o nosso aprendizado. Se revoltar contra isso seria grave. Chico Xavier, aproveitando o ensejo, uma mãe chega até ele e diz o seguinte: olha, meu filho nasceu cego, é surdo e é mudo, e nasceu sem os braços, e os médicos querem amputar as pernas do meu filho. Aí Emmanuel chega bem do lado de Chico Xavier e diz o seguinte: deixa que ampute. Aí Chico Xavier olha, mas por quê? Não, porque ele é um suicida, e ele está pensando, já cogitando em se encaminhar para um rio para suicidar-se pelo afogamento. Na verdade, o que está sendo colocado ali, impedindo essa criatura de se endividar cada vez mais. E a mãe lá estava ao lado, aflita, e recebeu a mensagem para enfrentar essa situação que, olhando, é extremamente dolorosa, mas é uma dor necessária, porque ele não vai se comprometer na existência. Ele está passando pelo processo reencarnatório, utilizando o veículo físico para expurgar essas imperfeições, a culpa, o remorso. Ele precisa fazer isso. Suicidando-se, o débito aumenta ainda mais. Será que ele teria condições de uma outra existência suportar ainda uma prova mais grave? Veja a bondade divina. O Espiritismo nos mostra que a nossa vida é perene, e aí é importante. Sem o dogma da reencarnação, essas situações se mostram completamente injustas, e a única saída seria o suicídio, o que é um equívoco para aquele que é espírita, aquele que é espiritualista. Eu agradeço a atenção de todos nessa noite, num tema tão delicado, e que possamos refletir sobre o mal que aflige a humanidade, o vazio existencial, o materialismo exacerbado. Se eu perguntar para alguém: você é materialista? Não, não sou materialista. Mas você vive uma vida de materialista? Não, não vivo. Será? Nas suas atitudes, na minha atitude, será que nós não vivemos assim ainda? Será que nós não projetamos a nossa vida apenas entre o berço e o túmulo? Como é que nós planejamos nossa vida? Até tal idade eu vou fazer isso, que depois eu já estou muito velho, não vou aprender mais nada. Se a vida é perene, nós seremos eternos aprendizes do Evangelho, alicerçando a nossa fé nos ensinos de Jesus. Eu agradeço mais uma vez as vibrações amorosas e votos de muita paz.